Senhoras e senhores, vídeo 70 do canal. Estamos chegando ao 100º vídeo dentro em breve. Depois desse avanço que eu dei nesse mês, acredito que vamos conseguir até o final do ano. Para isso, preciso da ajuda de vocês. Antes de qualquer coisa, já deixem inscrições, likes, comentários. Os vídeos estão tendo algumas visualizações, algumas curtidas, já está sendo bacana, mas eu sei que podemos crescer ainda mais. Então, dando sequência aqui ao nosso trabalho extremamente pedagógico de leitura da Bíblia para conhecimento das pessoas, né? Para que todos e todas possam citar e quando se colocar enquanto cristãos, cristãs e afins ou alguma citação que não tenha nenhum cunho religioso, nenhum intuito religioso, nem científico, nem nada, mas queiram citar a Bíblia, saibam o que tem nela. É esse o meu trabalho, que está indo devagar, né? Um videozinho de 15 minutos por dia, 3 capítulos por dia, mas estamos daqui a pouco chegando ao fim do segundo livro da Bíblia. Então, é um avanço bastante considerável. Então, sem mais delongas, Êxodo capítulo 28. Depois farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele dentre os filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás a todos os homens hábeis, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para santificá-lo, a fim de que me administre o novo ofício, o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, as vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, a fim de me administrarem o ofício sacerdotal. E receberão o ouro, o azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E farão o éfode de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de desenhista. Terá 2 ombreiras que se unam às 2 pontas, para que seja unido. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, formando com ele uma peça só. Será de obra semelhante de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. E tomarás 2 pedras de berilo e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra e os 6 nomes restantes na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapidário, como a gravura de um selo, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel. Guarnecidas de engastes de ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, para que servirem de pedras de memorial para os filhos de Israel. Assim, sobre um e sobre outro ombro levará Arão diante do Senhor os seus nomes como memorial. Farás também engastes de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, como cordas as farás de obra trançada. E aos engastes fixarás as cadeiazinhas de obra trançada. Farás também o peitoral do juízo, obra de artífice. Conforme a obra do éfode o farás. De ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido o farás. Quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste em 4 fileiras. A primeira será de uma cornalina, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira será de uma granada, uma safira e um ônix. A terceira fileira será de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira será de uma crisólita, um berilo e um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. Serão, pois, as pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão como a gravura de um selo, cada uma com seu nome, para as 12 tribos. Também farás sobre o peitoral cadeiazinhas como cordas, obra trançada de ouro puro. Igualmente sobre o peitoral farás 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas 2 extremidades de peitoral. Então meterás as 2 cadeiazinhas de ouro de obra trançada nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de obra trançada meterás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode na parte dianteira dele. Farás outras 2 argolas de ouro e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao lado interior do éfode. Farás mais 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras do éfode, para baixo, na parte dianteira, junto à costura e acima do cinto de obra esmeralda do éfode. E ligarão o peitoral pelas suas argolas às argolas do éfode por meio de um cordão azul.
de modo que fique sobre o cinto de obra esmerada do éfode e não se separe do peitoral de éfode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no lugar santo para memorial diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo de azul. No meio dele haverá uma abertura para a cabeça. Esta abertura terá um debrum de obra tecida ao redor, com a abertura de cota de malha, para que não se rompa. E nas suas abas, em todo o seu redor, farás romãs de azul, púrpura e carmesim, campainhas de ouro entremeadas com elas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã, haverá nas abas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o sonido ao entrar ele no lugar santo diante do Senhor, e ao sair, para que ele não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como gravura um selo, santo ao Senhor. Pô-la-ás em um cordão azul, de maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, e Arão levará a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem em todas as santas ofertas. Estará continuamente na sua testa, para que elas sejam aceitos diante do Senhor. Também tecerás a túnica enxadrezada de linho fino, bem como de linho fino farás a mitra, e farás o cinto, obra de bordador. Também para os filhos de Arão farás túnicas, e far-lhes-ás cintos. Também lhes farás tiaras para a glória e ornamento. Vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, e consagrarás e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem a carne nua, estender-se-ão desde os ombros até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre os seus filhos quando entrarem na tenda de revelação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no lugar santo, para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Então aqui no capítulo 28, nós podemos ver claramente que depois da construção do santuário para ser feito o louvor a Deus, para ser feita a adoração a Deus, agora ele está designando que o irmão de Moisés, Arão e seus filhos tenham todo um trato para que eles sejam sacerdotes dentro deste santuário e levem a palavra de Deus adiante para a partir deles e de seus descendentes, né? Então, a família de Moisés, filho da família lá do início da descendência de Abrão, será a responsável por estar enquanto sacerdote no santuário de Deus, de acordo com tudo que foi passado. E agora seguiremos para entender um pouco mais este detalhamento. Êxodo capítulo 29. Isto é o que lhes farás para os santificar, para que me administre o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pão ázimo e bolos ázimos, amassados com azeite, e coscorões ázimos, untados com azeite, de flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da revelação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, e vestirás Arão da túnica e do manto do éfode. E do éfode mesmo, e do peitoral, ele cingirás o éfode com seu cinto de obra esmerada, e pôr-lhe-ás a mitra na cabeça, e sobre a mitra porás a coroa de santidade. E então tomarás o óleo da unção, e derramando-lhe sobre a cabeça, o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas. E os cingirás com cintos, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras. Por estatuto perpétuo eles terão o sacerdócio. Consagrarás, pois, a Arão e a seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da revelação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. E imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da revelação. Depois tomarás do sangue do novilho, e com o dedo o porás sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, o seu couro e o seu excremento queimarás fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele.
e imolarás o carneiro, e, tomando seu sangue, o espargirás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor. É cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. E imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. E espargirás o sangue sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar, e do óleo da unção, e os espargirás sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. Assim ele será santificado e as suas vestes. Também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas e o redenho do fígado, os 2 rins com a gordura que houver neles, e a coxa direita, porque é carneiro de consagração. E uma fogaça de pão, um bolo de pão azeitado e um coscorão do cesto dos pães ázimos que estará diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos. E por oferta de movimento o moverás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor. É oferta queimada ao Senhor. Também tomarás o peito do carneiro de consagração, que é de Arão, e por oferta do movimento o moverás perante o Senhor. E isto será a tua porção. E santificarás o peito da oferta do movimento e a coxa da oferta alçada, depois de movida e alçada, isto é, aquilo do carneiro de consagração que for de Arão e de seus filhos. Isso será para Arão e para seus filhos a porção de direito, e para sempre da parte dos filhos de Israel, porque é oferta alçada. E oferta alçada será dos filhos de Israel, do sacrifício das suas ofertas pacíficas, oferta alçada ao Senhor. As vestes sagradas de Arão ficarão para seus filhos depois dele, para nelas serem ungidos e sagrados. 7 dias os vestirá aqueles que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da revelação para ministrar no lugar santo. Também tomarás o carneiro de consagração e cozerás a sua carne em lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da revelação. E comerão as coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas delas o estranho não comerá, porque são santas. E se sobejar alguma coisa da carne da consagração ou do pão, até pela manhã, o que sobejar queimarás no fogo. Não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos conforme tudo que te hei ordenado. Por 7 dias os sagrarás. Também cada dia oferecerás para expiação um novilho de sacrifício pelo pecado. E purificarás o altar, fazendo expiação por ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo isso que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecerás sobre o altar. 2 cordeiros de um ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com o cordeiro a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás oferta de cereais como a oferta da manhã, e conforme a sua oferta de libação, por cheiro suave. Oferta queimada é ao Senhor. E este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da revelação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, e a tenda será santificada pela minha glória, e santificarei a tenda da revelação e ao altar. Também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. Habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Deus, Senhor de seu Deus, que os tirei da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então, aqui em Êxodo 29, a continuidade de toda essa etapa de consagração, vamos dizer assim, de santificação e preparação para que Arão e seus filhos sejam os sacerdotes e continuem toda a parte de louvor a Deus, a partir da palavra de Deus e dos mandamentos previamente estabelecidos. Vamos agora para Êxodo capítulo 30. Farás um altar para queimar o incenso. De madeira de acácio farás.
O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e de 2 côvados será a sua altura. As suas pontas formarão uma só peça com ele. De ouro puro cobrirás, tanto a face superior como as suas paredes ao redor, e as suas pontas. E lhe farás uma moldura ao redor, de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua moldura. Nos 2 cantos de ambos os lados as farás, e elas lhe servirão de lugares para os varais com que o altar será levado. Farás também os varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. E porás o altar diante do véu que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório, que se acha sobre o testemunho, onde eu virei a ti. E Arão queimará sobre ele um incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. Também quando acenderá as lâmpadas à tardinha, o queimará. Este será incenso perpétuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de cereais, nem tampouco derramareis sobre ele oferta de libação. E uma vez no ano Arão fará expiação sobre as pontas do altar. Com o sangue do sacrifício de expiação de pecado, fará expiação sobre ele uma vez no ano, pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres o alistamento dos filhos de Israel para a sua enumeração, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma quando os alistares, para que não haja entre eles praga por alguma ocasião do alistamento. Dará cada um ao ser alistado meio ciclo segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geíras. Meio ciclo é a oferta do Senhor. Todo aquele que for alistado de 20 anos para cima dará oferta do Senhor. O rico não dará mais, nem o pobre dará menos do que meio ciclo, quando derem oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel, e o designarás para o serviço da tenda da revelação, para que sirva de memorial a favor dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma pia de bronze, com a sua base de bronze, para o lavatório, e a porás entre a tenda da revelação e o altar, e nela deitarás água, com a qual Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da revelação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para fazer oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhes será por estatuto perpétuo a ele e a sua descendência pelas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés: também toma das principais especiarias, da mais pura mirra 500 ciclos, de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, de cálamo aromático 250 ciclos, de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras 1 hin. Disto farás um óleo sagrado para as unções, um perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Com ele ungirás a tenda da revelação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, o altar do incenso. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que as tocar será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o óleo sagrado para as unções por todas as vossas gerações. Não se ungirá com ele carne de homem, nem fareis outro de semelhante composição. Sagrado é, e para vós será sagrado. O homem que compuser um perfume como este, ou que com ele ungirá um estranho, será extirpado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque e ônica e gálbano, especiarias aromáticas com incenso puro. De cada uma delas tomarás peso igual. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. E uma parte dele reduzirás a pó, e o porás diante do testemunho, na tenda da revelação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Ora, o incenso que fareis conforme essa composição, não fareis para vós mesmos. Santo vos será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para o cheirar, será extirpado do seu povo. Então aqui no capítulo 30 ainda temos o término, da criação de toda a passagem em sacerdotização, vamos dizer assim, criação de sacerdotes do irmão de Moisés e os seus filhos, e toda a parte de
como seria a vestimenta, como seria a preparação do santuário, a questão das bênçãos, né, de untar, os utensílios e como seria toda a parte de preparação para o louvor a Deus. E o interessante é a passagem ali falando sobre uma espécie de dízimo que tanto ricos quanto pobres dariam um valor, né, que agora eu não tenho aqui a conversão, e essa conversão também sempre vai alternando de acordo com algumas medidas, mas que todos dariam esse mesmo valor, né? Talvez uma ideia de que todos têm o mesmo peso, a mesma proporção para Deus, né? Não fazendo os ricos darem mais, nem os pobres terem condições e darem menos. Bem interessante essa percepção de igualdade desse pagamento, né? E é isso, meu povo. Hoje ficou um pouquinho mais longo, porque era muito detalhe aqui nessa explicação desses itens. Peço desculpas ali em alguns equívocos, né? Acabei me atrapalhando um pouco aqui, mas acontece, faz parte. Eu gosto de gravar tudo sem fazer edição, então espero que vocês entendam e curtam. Novamente, se inscrevam no canal, divulguem, por favor, para mais e mais pessoas. Eu quero chegar a 100 inscritos o quanto antes e depois buscar 200, 300 até chegar a 1000. Gostaria de monetizar o canal, mas se não for possível, eu vou continuar fazendo isso por 2 propósitos. Um eu já falei para vocês, mas o outro, se eu chegar a 100 inscritos, eu faço uma live e explico direitinho. Belezinha? Então, valeu a todos e todas e até o vídeo de amanhã.